Campeã do torneio de tênis mais tradicional do planeta aos 19 anos, a primeira mulher a vencer todos os Grand Slams no mesmo ano, tenista sul-americana com o maior número de títulos conquistados, moderna e elegante na sua maneira de jogar e de se comportar dentro e fora de quadra. No vídeo de hoje, o canal Nas Entrelinhas do Esporte homenageia ao contar para você, nossa maravilhosa audiência, a trajetória de uma das maiores, se não a maior atleta de todos os tempos do esporte brasileiro. Meu nome é Daniel Mendes e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se eu te perguntar sobre 3 jogadores ou jogadoras da história do tênis, quem são os nomes que vêm primeiro à sua cabeça? Nadal? Federer? Modéstia à parte, o apresentador que vos fala está tentando seguir os passos de Sir Roger no quesito elegância, não é mesmo? Djokovic, Guga, Serena Williams, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Pia Dadmaia, todos esses nomes podem ter passado pela sua mente e são talvez os grandes nomes lembrados por aquelas pessoas que assistem o tênis comumente. Mas hoje eu estou aqui para te contar a história de uma tenista brasileira que quebrou paradigmas e impactou de forma definitiva a história desse esporte. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Maria Esther Andion Bueno, mais conhecida como Maria Esther Bueno, ou para os íntimos, apenas Meb. Ela nasceu em São Paulo, capital, no dia 11 de outubro de 1939. Seu pai, Pedro de Oliveira Bueno, teve grande destaque nas regatas disputadas no Rio Tietê no início dos anos 40. Sim, o Rio Tietê, que hoje está extremamente poluído na capital paulista. Esse interesse pelo esporte passou de pai para os seus 2 filhos, Maria e Pedro. Representante de uma fábrica de produtos agropecuários, seu Pedro Bueno, grande frequentador do clube de regatas Tietê, também jogava tênis. E foi justamente ali, naquele local, que Meb e seu irmão deram suas primeiras raquetadas. A nossa campeã começou realmente muito cedo, e com cerca de 2 ou 3 anos de idade, ela já mandava ver nas bolinhas dentro de quadra. Henrique Terrone foi seu primeiro professor e se tornaria um grande amigo. Maria Esther teve uma evolução incrivelmente rápida e uma de suas maiores qualidades era repetir os movimentos até chegar à perfeição, sejam os de Terrone ou de outros tenistas que ela acompanhava por meio de livros e revistas, imitando as poses que eles faziam. Chegando próximo ao seu aniversário de 15 anos, Maria Esther já era muito elogiada pela comunidade tenística à época, e é exatamente aí que as coisas começaram a mudar seus rumos drasticamente. No ano de 1954, em que completaria os 15, Maria Esther Bueno foi campeã brasileira na categoria infantil. E apenas 2 meses depois, ela também se sagrou campeã brasileira na categoria adulta, derrotando na final a gaúcha Carmen Paz. E nesse meio tempo, Bueno já tinha alguma experiência internacional, disputando alguns torneios nos Estados Unidos, número que só aumentou depois do seu título brasileiro. Em 55, representando as cores do Brasil, Maria Esther foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México. Em 1956 e 1957, Meb voltou à terra do tio Sam para competir e foi bicampeã do Orange Bowl, um torneio juvenil realizado na Flórida. Ainda em 57, ela alcançou o seu primeiro título internacional na categoria adulta, vencendo o torneio de Fort Lauderdale. No ano seguinte, veio a consagração em terras além do Atlântico e a primeira grande conquista internacional. Impressionando o público no Foro Itálico, palco do Aberto de Roma, hoje ATP WTA 1000 de Roma, a brasileira ganhou o torneio com autoridade. E como as coisas na vida de Maria Esther mudavam rapidamente, seu primeiro título de Grand Slam estava prestes a acontecer. Era sábado, 4 de julho de 1959, 30 graus a temperatura, quadra central do All England Club, final de Wimbledon. A adversária era a robusta estadunidense Darlene Hard. E em impressionantes 43 minutos de partida, uma jovem de cabelos curtos e uma qualidade tenística exuberante se sagrava campeã de simples na grama sagrada do torneio mais tradicional do tênis mundial. Com parciais de 6-4 e 6-3, Maria Esther Bueno colocou fim a uma hegemonia de 21 anos seguidos com títulos de tenistas dos Estados Unidos no torneio de Wimbledon. E justamente numa data tão marcante para o país que surgiu das 13 colônias. Em uma entrevista no Clube Harmonia, nos idos de 2003, em São Paulo, Maria Esther revelou suas reações sobre aquela vitória para o jornalista Gianni Cato, coautor do livro O Tênis no Brasil, de Maria Esther Bueno
a Gustavo Kirten. Na época, não tinha cadeira, ficávamos em pé nas viradas. Não havia nada para tomar. Lembro que fazia um dia bonito, mas não me recordo de mais nada. Era saque e voleio. Parecia que eu era outra pessoa jogando. Só realizei que tinha vencido quando o jogo acabou e ouvi Game, Set, Match and Championship. Aí esperei um pouquinho, botei as coisas no chão, vi o diretor do torneio e o pessoal do cerimonial chegando. Depois de um tempo, percebi a grandiosidade do que tinha acontecido. Aí comecei a chorar. Chorei até não querer mais. No mesmo ano de 1959, Maria Esther conseguiu seu segundo Grand Slam em simples da carreira, o US Championships, atual US Open, que naquela época também era disputado na grama, assim como o Wimbledon. Ao final da temporada, por conta desses resultados espetaculares, a nossa brasileira foi considerada a tenista número 1 do mundo pela Federação Internacional de Tênis. Um ano depois, e mais feitos foram acontecendo na carreira de Meb. Isso porque ela venceu os 4 Grand Slams na mesma temporada: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, sendo todos os títulos nas duplas que tinham o mesmo peso dos títulos de simples. E sem muito para onde correr, Maria Esther Bueno foi novamente declarada a melhor tenista do mundo. No entanto, em 1961, um diagnóstico de hepatite a deixou fora de combate durante meses, mas mesmo assim, ela venceu o Aberto da Itália e foi vice-campeã em Roland Garros. Em 62, já recuperada e jogando com mais regularidade, Maria Esther levantou 4 títulos em simples e ainda foi campeã de US Open nas duplas. Outra marca desse estandarte do tênis brasileiro era sua maneira de se vestir e de se produzir para as partidas. Com roupas desenhadas por seu amigo e estilista Ted Tilling, a brasileira sempre ousou com vestidos mais curtos, sem mangas longas e com tecidos leves que a ajudavam a bailar dentro das quadras. E em um dos momentos mais curiosos da história do tênis, nesse mesmo ano de 1962, Maria e Ted decidiram ousar mais uma vez. E o estilista desenhou o forro do vestido da tenista em um rosa shot bem chamativo para jogar em Wimbledon. E se você é novo no tênis e se pergunta por que isso seria um problema, vem cá que eu vou te explicar. Historicamente, o torneio de Wimbledon se consolidou como o torneio mais tradicional do circuito, e há uma tradição dos tenistas jogarem usando roupas totalmente brancas. Voltando a 1962, Meb chegou à quadra para jogar as semifinais do torneio diante da tcheca Vera Suková. E quando sacava ou fazia algum movimento um pouco mais alongado, o forro do vestido acabava aparecendo, causando grande alvoroço na torcida. Infelizmente, Maria Esther acabou perdendo aquele jogo por 6-4 e 6-3. Mas o caso do vestido entraria para a história, porque o comitê organizador do torneio se reuniu e reforçou o decreto de que a roupa dos tenistas deve ser predominantemente branca, o que permanece até os dias de hoje. A cada ano que passava, o estilo de jogo gracioso de Maria Esther Bueno seguia seu esplendor. Graças à sua incrível qualidade técnica e já consolidada no circuito, a brasileira aperfeiçoou sua maneira de sacar e foi a primeira a executar o movimento de torcer o dorso e saltar em direção à bola, movimento que gerava muito mais potência e facilitava a vida de Meb em bolas mais curtas para matar o ponto no voleio. Essa técnica foi sendo cada vez mais absorvida e melhorada pelo circuito e é utilizada até hoje, demonstrando assim o tamanho do impacto que Maria Esther Bueno tem para a história do esporte. Diante dessa exuberância tenística, Meb consolidou o que viria a ser uma das maiores rivalidades de sua carreira. Para a final do US Open de 1963, uma verdadeira lenda do tênis australiano, Margaret Court. Meb venceu o jogo, mesmo com algumas dificuldades no primeiro set, sendo as parciais 7-5 e 6-4. Com o resultado, Maria Esther conquistou seu segundo título de simples no grande torneio dos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, a brasileira ainda conquistou a medalha de ouro do torneio de simples nos Jogos Pan-Americanos realizados em São Paulo, além de 2 pratas nas duplas e nas duplas mistas. Em 64, dessa vez em Wimbledon, Bueno e Court se enfrentariam na final novamente. O jogo foi duríssimo, e sem a existência da regra do tie-break, os sets se alongaram, em especial a segunda parcial. Meb venceu novamente a australiana, dessa vez por 2-1, em parciais de 6-4, 7-9 e 6-3, e conquistando pela terceira vez o título do torneio mais tradicional da história do tênis. Sobre Margaret Court, Maria Esther relembrou na entrevista a Gianni Carta. Além de alta para a época, hoje ela seria minúscula comparada com essas outras. Ela era muito forte, uma atleta sem tirar nem pôr. Dela, você tinha que ganhar mesmo. Ela cobria a rede, a quadra, nunca cansava. Era um jogo duro, pesado,
Entra o ano de 1965 e talvez um dos maiores temores da vida de um atleta chega até Maria Esther Bueno: as lesões. Ela teve de passar por uma cirurgia no joelho, que já a incomodava em anos anteriores. Após 4 meses de recuperação, Mab ainda conquistou o tricampeonato em Roma e foi campeã nas duplas em Wimbledon, ao lado da também lendária tenista norte-americana Billie Jean King. Em 66, uma nova lesão se impôs sobre a tenista brasileira. Por conta do altíssimo número de jogos e sem a existência da regra do tie-break, fator que aumentava consideravelmente o tempo de duração das partidas, Maria Esther foi diagnosticada com uma epicondilite, uma inflamação no tendão do cotovelo, conhecida também como lesão cotovelo de tenista. Fiquei fora por muito tempo. Fiz tudo o que pudesse ser feito para consertar o braço. Eu tinha tanta vontade de jogar, você nem imagina. Sabe, é difícil. Um dia você está no auge e aí, de repente, não pode mais jogar como antes. Lembro que encontrei um excelente especialista dos Dodgers, time de beisebol, em Los Angeles. Sabe o que ele me disse? Que eu nunca mais ia jogar tênis. Mas com muita resiliência, Mab voltou e continuou competindo de forma heróica. Em 67, ela chegou nas finais de duplas e duplas mistas em Wimbledon. Já em 68, teve o que seria o seu último título de Grand Slam, formando dupla com Margaret Court, sua grande rival, e vencendo o US Open, que naquele ano inaugurou a era profissional do tênis, sendo o primeiro evento a reunir atletas profissionais e amadores no mesmo torneio. Em 1969, os períodos sem jogar ficaram mais extensos, e Maria Esther chegou a apenas uma final no torneio de Caracas, na Venezuela. O começo dos anos 70 continuou sendo de muito sofrimento para Mab, que passou por várias cirurgias para tratar a lesão, mas não conseguia alcançar o seu melhor nível físico. Ainda assim, longe de seu auge, em 1974, Maria Esther conquistou o Aberto do Japão, seu último título internacional, fato que revelou toda a superação e resiliência da brasileira para voltar a vencer. Em 76, Mab voltou a disputar Grand Slams, mas definitivamente não obteve os mesmos resultados do passado. Em outubro de 1977, em um torneio disputado em São Paulo, após ser eliminada na segunda partida, Maria Esther anunciou sua aposentadoria em definitivo aos 38 anos de idade. Com uma carreira brilhante, Maria Esther Bueno é tetracampeã de simples de US Open, com mais 4 títulos de duplas e mais um de duplas mistas. Também é tricampeã de simples em Wimbledon, com mais 5 títulos de duplas, finalista de simples em Roland Garros e campeã das duplas e duplas mistas, e ainda finalista no Australian Open com um título nas duplas. Ao todo, são 19 títulos de Grand Slam, 16 finais e 589 títulos. Por muito, a tenista mais vitoriosa do Brasil. Um ano após sua aposentadoria, Maria Esther Bueno foi introduzida ao Hall da Fama do tênis. Mab também ganhou várias estátuas em São Paulo e teve, durante 5 anos, uma escultura de cera no famoso e consagrado Museu Madame Tussauds, em Londres, na Inglaterra. E como destacou Gianni Capta de forma belíssima sobre a bailarina do tênis brasileiro e mundial, Maria Esther foi a esperança que vingou. Ela concretizou um ideal, uma flor rara num tênis feminino que, salvo raras exceções, não emplacou. E aí, conhecia a história de Maria Esther Bueno? Deixe aqui nos comentários e interaja conosco nas entrelinhas do esporte. Também, claro, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você tem pontos para hypar, hype o nosso conteúdo aqui no YouTube para que a gente possa alcançar cada vez mais lugar nesta plataforma. E se você puder, nos ajude pelo Pix no QR Code ou aqui na descrição do vídeo. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares e, claro, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nas entrelinhas do esporte, no Instagram e no TikTok. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!